Boa noite, família! Mais uma vez estamos aqui com o programa Minha Família Sim, não é mesmo, João Carlos? Boa noite, família! Olha, é maravilhoso estarmos aqui junto com vocês. E hoje, você pode ter certeza, nosso tema é maravilhoso, tá? Os caminhos da traição. Olha, nós temos recebido muitas pessoas dentro do nosso consultório que têm relatado isso com a gente, né? E olha, o que nós temos nos impactado mais é que, um tempo para trás, via muitas queixas de mulheres que os seus maridos traíam. Hoje, nós estamos recebendo homens com essa queixa que as mulheres hoje estão traindo, entendeu? Então, a coisa ficou globalizante. Quando esse mundo está globalizado, né? Globalizou também, né? O homem e a mulher estão traindo. E aí, vamos discutir essas coisas, Hoje né, nós vamos falar, então, sobre os caminhos da traição, né, João Carlos? Ó, eu quero aproveitar já de uma vez para falar do nosso livro. Nós temos um livro, Olha, A Cura das Minhas Memórias. é o nosso livro. Uma forma de me encontrar para seguir em frente. Olha lá, ó, o nosso livro ali, tá? E aí a gente já logo diz para você que também é um caminho que você pode percorrer através desse livro para você curar as suas muitas memórias. Essa cura que a gente fala, não é que essa memória vai desaparecer da sua... Não, não é isso não. Não é nada disso. Você vai dar um novo significado a muitas coisas que você viveu na sua história, não é isso? Olha, e beleza, você tocou no nosso livro, você pode até que nós vamos falar desse tema, que talvez na sua história de vida, você olhar nas suas gerações, talvez você vai perceber que houve traições. E você traz isso com uma tendência muito forte, uma raiz cultural, né, que está na sua cultura familiar, talvez a traição. Talvez você não entendia por que você era tão atraído assim, por que isso te impacta tanto, você atrair por outra pessoa, apesar de você estar casado com uma pessoa. Talvez esteja na sua raiz. Nossa, mas tem tanta coisa que a gente... Vamos sentar. Vamos sentar. Acho melhor sentar aqui na nossa amor. salinha, porque tem muita coisa para a gente conversar hoje, né? Porque é um tema sofrido, mas eu acho que é um tema importante. É um tema que todas as famílias têm falado muito sobre isso, né? Sobre os caminhos da traição. Na verdade, sobre a traição. Olha, isso tem levado muitas pessoas, Luísa, a se separarem, né? Não vou falar que é o único motivo da separação, a traição, mas muitos porque sofreram por causa da traição, ela opta em se separar, que não aguenta, ela não tem estrutura de absorver isso e dar um outro significado e enfrentar a vida de casados. Aí optam em separação. Não quer dizer que toda separação é porque aconteceu uma traição. Não é isso, não. Mas muitas separações, você pode ter certeza que a origem dela foi a traição. Bom, então, por que a gente está dizendo sobre os caminhos da traição? Primeiro, nós vamos passar dizendo para vocês sobre as possíveis causas, ou aquilo que leva, né? As possíveis situações que pode levar a pessoa a trair. Não são as únicas. Não, de forma alguma. Nós não vamos fechar para isso. Depois nós vamos passar, então, para os prejuízos, o que isso causa. E no final, a gente vai tentar conversar com vocês algumas saídas. Esse é o nosso programa, não é isso, João Carlos? E aí, João Carlos, vamos falar sobre, primeiro, esses pontos aí que podem levar a pessoa a trair. Como eu disse no início do programa, né, eu tenho que dar uma olhada nas minhas gerações, né? Essa tendência que talvez eu trago dentro de mim. Olha, muitas coisas nós carregamos geneticamente. E por causa dessa tendência genética, a nossa vida em si, ela caminha por um caminho que às vezes eu nem percebo, porque eu vou colocar isso entre aspas, eu sou determinado a fazer. Mas existe também uma outra, que isso seria uma herança genética, mas existe um outro tipo de herança que dentro da psicologia, principalmente da psicologia analítica existencial e fenomenológica, nós falamos de uma herança cultural. Existe uma herança cultural. O que seria isso? Se você der uma olhada para os seus ancestrais, às vezes você pode ali, catando ali um avô, uma avó, um bisavó, a história da sua família, você vai percebendo que houve muitas histórias de traição. Então, isso, dentro da minha cultura familiar, isso pode ser uma coisa comum, né? Eu costumo dizer que isso nem é um pouco científico, mas eu costumo dizer que isso é mais de quem gosta de roça, né? A sua família, os seus ancestrais fizeram um caminho de roça, um caminho de boi ali, ó. Então, quando um relacionamento ali, né, eu ainda não consegui significar totalmente, né, o para que eu estou casado, né? Eu não entendi isso.
estou de paraquedas no meu casamento. Nós não estamos muito, não significamos, não estamos muito felizes no nosso relacionamento. E quando eu vou perdendo o sentido do casamento para mim, o sentido do relacionamento a dois, quando eu não vou tendo um rumo, um objetivo de vida para estar casado e lutar para que o meu casamento ele caminhe, a tendência muito forte é eu seguir o meu caminho de boi que fizeram para mim anteriormente, os meus ancestrais. Então, se eu não tenho um objetivo de vida dentro do meu casamento, para onde eu quero levar o meu casamento, junto com a minha esposa, e claro que isso é uma coisa conversada entre os dois, o que vai acontecendo? Eu vou repetir o que os meus ancestrais fizeram. É uma tendência muito forte que nós temos, nós carregamos a nível de herança cultural. Às vezes é mais fácil repetir do que criar uma nova possibilidade. Sim, até no sistema nervoso central, verdade, né, até para o cérebro é mais fácil repetir do que às vezes criar uma outra alternativa. É mais adaptativo, né? Justamente. Bom, a outra questão, João Carlos, está relacionada à carência que a pessoa tem. Ela já traz uma carência afetiva. E isso está dentro da minha história de vida. É uma falta. Carência significa falta. Está dentro, é a minha história de vida, né? Eu, na minha construção afetiva ao longo da minha vida, talvez não seja porque meu pai e minha mãe não estiveram presentes. Possa ser isso que aconteceu, mas possa ser também que eu não percebi a presença do meu pai. Eu não percebi o afeto do meu pai. É uma interpretação que a pessoa faz daquilo que ela viveu. E uma outra coisa que pode acontecer, que vai causar uma carência, é o trauma da rejeição, né? A pessoa que ela se sinta rejeitada, isso não quer dizer também que talvez aconteceu a rejeição em si, mas ela pode se sentir rejeitada, talvez algum comportamento do pai e da mãe, e ela interpretou-se, né, que ela foi rejeitada, ela criou dentro dela o trauma da rejeição. E isso causa, né, a consequência da rejeição é a carência. Então, um dos fica uma lacuna afetiva aí. É a questão da carência. Não me amam, né? Eu costumo falar assim, né? Eu e a Luísa costumamos falar assim, né? Se aquelas pessoas que foram designadas por Deus para me amar não me ama, porque foi assim que eu interpretei, quem nesse mundo vai me amar? Não acredita mais que alguém possa amar. Possa amar. E há uma consequência aí, né, também da carência em si, ela não acreditar no amor do outro. E uma pessoa que não acredita no amor do outro, Luísa, ela também acaba não acreditando no próprio amor dela. Aquele mínimo de amor próprio que ela teria por ela, para que ninguém pisar nela de uma forma inconsequente, e ela se defender por causa disso, ela se deixa ser pisada por causa da própria carência. Então, tem esses dois movimentos, né? Então, um dos pontos que podem também levar à traição é a questão também da carência. Então, nós já falamos de dois. É essa herança cultural, essa questão da carência. Um outro ponto é a própria dificuldade da vivência no matrimônio. Porque o casamento, o relacionamento, ele não é fácil. Existem conflitos que nós vivemos o tempo todo ali dentro. Então, se a pessoa, ela começa a viver esses conflitos, ela pode buscar uma saída fora do casamento para viver melhor. Agora você imagina, Luísa, se eu tenho uma tendência fortíssimo, né? Que eu tenho uma herança cultural, né? De tios traidores, né? Pai que já traiu, avós comum que traíram, isso na família, né? E se eu tenho um trauma da rejeição e por causa disso, consequentemente, eu desenvolvi uma carência afetiva, aí eu entro para dentro do casamento com tudo isso. Ou eu entro, ou os dois entram, né? E o casamento, por causa dessa tensão que é natural, né? Que acontece no relacionamento a dois, né? E se os dois não estiverem conscientes disso, né? E nem para que estão casados, você imagina um angu de caroço que pode acontecer. E até o casamento também, João Carlos, não tem tanto valor para eles assim. Casou, separa, tá muito mais fácil, então. O próprio relacionamento dos pais, né, não eram estruturados e para eles aquilo não tem... O modelo, né? O modelo eles não têm. Viveu dificuldade ali, uma saída fácil seria encontrar alguém que substituísse aquilo que está faltando. Ou você separaria, ou então seguiria para esse caminho, né? De encontrar alguém interessante ali, né? Que ela possa também ser feliz. Né? Porque ela não está se sentindo feliz, ela não está se realizando ali. Aí cria sempre a possibilidade de, quem sabe, eu me encontrar com alguém. E veja bem, Luísa,
você está colocando isso, me veio mais uma coisa, que não estava na pauta não, mozão, mas me veio aqui. E ainda tem uma sociedade que ela, hoje, eu posso dizer isso, ela colabora à sociedade. Sim. Ela incentiva. Porque a sociedade em si, ela não acredita mais no casamento. Ela não acredita mais num casamento fixo e duradouro. No entanto, que a própria sociedade ela tem colocado muito as outras formas de você se relacionar. Né? Outras formas de ser família. Ela tem divulgado isso daí, a própria sociedade. Então, há um estímulo social que está potencializando isso também para que, né, tá vendo? Nesse meu relacionamento a dois, tudo possa bengar, né? dá problema, dá errado. Né? Dá errado. Tá vendo? E aí, João Carlos... São pontos, né, Luísa? E essa pessoa... Tem um outro ponto, né? Que é a mágoa mesmo, né? A mágoa é uma outra possibilidade que distancia o casal, que faz com que ele busque fora do casamento uma saída para esse problema. Eu tô magoada com o meu cônjuge, estou suportando porque o relacionamento ele. em si, né, Luísa? O relacionamento em si, ele causa... essa uma tensão. E a tensão ela é afetiva também. Então, eu me sinto magoado, Tem hora né? que eu fico morrendo de raiva do seu. Você é eu zoado demais. Eu vou te falar. Então eu vou falar, então. Também vou te falar. Tem hora que dá descarga em você, tá? Botar você dentro do vaso. Fala a verdade. Tem hora que você é muito enjoado. Olha, eu já disse... Mozão, eu já disse pra sua mãe, eu falei assim, olha, tô entregando a sua filha sem seus netos, tá? Não vou nunca. Ela morre de rir. Mas o que eu tô dizendo, né, mozão, a gente tá brincando um pouco com isso, mas acontece isso na nossa vida também. Há esse conflito no casamento constante, tanto no meu quanto de qualquer um. Sim. Não existe casamento sem tensão. Sem conflito, sem Cada tensão. um é muito diferente do outro. Sem mágoas. E às vezes isso causa mágoa. E essa mágoa nos faz distanciar. E aí, João Carlos, vem o outro caminho. Oi. Então, acho que a gente podia já listar quais são os caminhos. Né? Herança cultural, carência, o que mais que nós falamos? Nós falamos tecnologia sociedade, social, né? Sociedade, a sociedade, mágoa. A mágoa. E isso aí. Tá vendo? Então, tá vendo? E quando eu vejo ali, já o outro passo, né? Aí já é o outro passo para procura. Aí eu saio, já é um outro caminho para, de fato, eu entrar num relacionamento, um outro relacionamento que é a traição, né? Primeiro, eu saio da minha casa, ou então eu saio do meu ambiente, pode ser não virtual. Eu saio da realidade ali e vou real. pro virtual. E ali eu busco uma solução, tanto ali quanto fora da minha casa. Porque antes não existia virtual, telefone. Era real. Era real. E aí eu busco aquela situação que vai suprir aquilo que eu desejo. Primeiro, talvez, um atributo físico. Né? Uma mocinha sarada, uma pessoa lindona, né? Que na minha casa eu não estou tão satisfeita assim. Então, tudo que eu não estou satisfeita, eu busco Vou buscar lá fora. Talvez não seja isso. Talvez eu tenha uma mulher linda, maravilhosa, sarada, mas eu busco uma amiga ou um amigo. Ai, que grande né? amiga. Ou falando do homem também, né? Porque eu estou falando do homem e da mulher aqui. Eu busco um amigo perfeito, né? Aquele amigo que vai conversar, que vai rir comigo, vai ser divertido. Comigo. Porque meu marido é um chato, então eu busco um divertido. Características, então, além de físicas, características psicológicas que eu não tenho. Gente, a gente bate bem nossa. Perfeito. Nossa, o que eu Chega penso, em casa, aquele homem é um saco, cara fechado, não conversa. Chega lá, o outro é divertido. Né? Nós temos semelhança, gostamos das mesmas coisas. Sou feliz perto dele, né? Justamente. Então, aí vai trazendo Você vai se envolvendo no relacionamento isso, com essas características pessoais. Logo depois, eu vou deixando a minha casa e vou envolvendo com a vida dessa pessoa. Então, eu tenho mais encontros, eu tenho mais horários, e aí começa a entrar um outro processo, que é a mentira. Não, Luísa, antes de falar sobre isso, acho que seria interessante, né? Você vai criando um processo de intimidade, porque você vai dizendo coisas que você não disse para o seu marido, não disse para sua esposa. Perfeito, né? E, nossa, ela me escuta, ela me acolhe. Meu marido não faz isso, né? Minha esposa não faz isso, né? Então, é a minha amiga agora. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma intimidade. Algo que eu não consegui construir com meu esposo. Nós não estamos dizendo que realmente você não é amigo dessa pessoa, né? Justamente. Claro que você pode ser amigo. O problema é esse envolvimento maior por causa de tudo que nós estamos falando. Porque você não resolveu. Dessa saída da sua casa, porque você não resolveu lá. Então, o que acontece aqui, então, que nós estamos dizendo? A pessoa se torna tão mais prioridade do que a sua casa. E aí você começa a dizer para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, ou então para o seu esposo, para os seus filhos, mentiras. E você começa a viver uma vida dupla. E aí começa a angústia.
para você, inicialmente, você começa a se angustiar. É angustiante viver essa mentira. E para a pessoa que está vivendo em casa, que ela começa a ver você saindo, a não chegar, a ver as roupas. Você saindo perfumado, saindo bonito. Nunca toma banho. Agora o homem está saindo cheiroso, bonito. Sai cheiroso para de casa agora, de uma hora para outra, o homem começou a perfumar. Então, vai vendo essas dicas. Esses comportamentos, né? Justamente, né? E aí, nós não vamos entrar nesse caso aqui, existe uma outra pessoa que está nesse envolvimento, que é aquela que você está saindo com ela ou com ele, que fica na angústia esperando o momento que você liga. Então, são todas as pessoas envolvidas na traição sofrendo até agora. É. Aquele que está lá esperando, que horas que vai ligar? Que horas que ele vai vir? Que hora que meu amigo, né? Que hora que meu amigo... E você com angústia de querer sair, de mentir, da angústia da traição, e você começa a envolver depois fisicamente, né? Podendo ter relacionamento sexual. E aí você começa a realmente viver uma outra vida. Você abandona a sua casa em prol dessa nova pessoa. Que situação. Situação que tem trazido grandes sofrimentos para as famílias. E você tendo um respaldo social que hoje não se preocupa mais com isso, o importante é você ser feliz, né? Talvez você diminua a sua culpa aí. Talvez ela não acabe aí, né? Talvez a sua consciência moral, né, não esteja te cobrando tanto, mas há um certo incômodo aí. Mas a sociedade dá um jeito também, tá vendo, de apaziguar isso dentro de você. A gente não é louco de dizer assim para você, pare já. Mas eu digo para você que primeiro é você ir lá na raiz, naquelas raízes iniciais, fazer uma avaliação para ver realmente de onde parte essa atitude, para onde ela está indo e a consequência que ela vai ter na vida de todas as pessoas. E você pode chegar até a conclusão de que você não ama a sua esposa, não ama o seu esposo. Pode chegar a essa Você talvez nem entendeu, nem diagnosticou, nem o porquê. Você não, esse caminho que aconteceu com você, para você chegar a essa conclusão que você não ama. Mas será que realmente você não ama? João Carlos, para você ir intencionalmente agora ao encontro de outra Carlos, pessoa? Eu quero dizer para você que está traindo. Muitos que nos procuram também estão traindo. E eles também sofrem muito com a angústia de trair. Sim. Sofrem com a angústia de trair, de ter sido envolvido, de se envolver tanto que não consegue sair mais e não consegue voltar para casa agora e ter um relacionamento com a esposa. Não tem coragem, tem medo. Tem medo. E também, às vezes, está tão envolvido afetivamente, sexualmente, que não consegue fazer isso, né? Então, é hora de você fazer as contas, tanto você que trai, quanto você que também é traído. Porque não é fácil trair. E você que está traído, de uma certa forma que você talvez se descobriu, você fica magoada, aí a rachadura é maior, o ferimento é maior quando se descobre a traição. E aí a gente entra, né, João Carlos? Nos caminhos também, possíveis soluções, para né? solucionar essa temática. Seria uma dica, é aquilo que a gente falou primeiro, listar ali, dentro de tudo que nós falamos, né, de todas essas fontes que pode ter levado você a trair. Na verdade, é um diagnóstico, diagnosticar, para que você possa descobrir a raiz disso, para que você possa encontrar, na verdade, essa verdade. Encontrar na verdade essa verdade. Encontrar a sua verdade. Para que você possa, de verdade, dar uma resposta na sua vida. Uma resposta, uma saída concreta, adequada, concreta na sua vida, real, né? E aí a gente fala, né? A gente pergunta quando nós devemos perdoar. Quantas vezes nós devemos perdoar alguém que nos traiu? Quantas vezes nós devemos perdoar? Os clientes perguntam isso, as pessoas têm que perguntar. Você acha que eu devo perdoar, Luísa? Você acha que eu devo perdoar, João Carlos? A gente diz o quê? Sim. Quantas vezes? Sempre. Todas as vezes necessárias. Todas as vezes necessárias, você deve perdoar. É difícil falar isso para mim, que o João Carlos não me traiu, é muito fácil. Sim. Mas ali na angústia que a gente vive com os pacientes e que a gente já viveu perdão em outras situações, eu digo que é possível. Sim. É possível. Então, tentar... Por que é preciso perdoar sempre? Porque o perdão é para você que está sentindo. Você está angustiado, você está sofrendo. Quando você perdoa, você se sente livre. Porque perdoar, gente, é uma atitude para te deixar livre. É a atitude de liberdade que você vai ter agora para você tomar uma decisão. Mas é uma liberdade interior. É uma liberdade interior para você tomar uma decisão. Porque as pessoas confundem. Eu não vou perdoar, porque ele não muda. Você não perdoa para ele mudar. Você perdoa porque você está machucado. Agora, depois, gente, aí nós vamos avaliar. Quer dizer, proteção,
Porque como é que eu ter um relacionamento sexual com uma pessoa que está traindo todo dia, toda hora, com um monte de gente? Uma questão de proteção pessoal, né? Uma questão de amor a você também. Então, aí você vai procurar outras vias para você ver o que você vai... Uma orientação, uma orientação até na igreja, né? Graças a Deus nós temos padres, orientadores espirituais. Sim, até pastores, se você é de outra igreja, nós temos pastores sérios que acompanham as pessoas e vai te orientar. Psicólogos, terapeutas, psicólogos, casais na igreja. Isso, que são pastoral familiar, graças a Deus. Pastoral familiar. Talvez você não seja da igreja católica, mas vocês têm os seus grupos aí, vocês que são protestantes, né, os evangélicos, vocês têm grupos, né, de dão apoio à família. É essas pessoas que vocês devem procurar também. Sim, procurar alguém para ajudar, não fique solitário no seu sofrimento. Sim. Também alguém para orar, para rezar por você, para pedir a Deus para te ajudar, porque é muito sofrimento. Dependendo como você absorve. Tanto você que está traindo, quanto você que é traído também. Dependendo como você absorve essa traição, isso pode ser uma coisa tão traumática que você talvez sozinho, você não consegue dar o perdão. Então você precisa de uma pessoa para te ajudar a você se ajudar a perdoar. Eu acho lindíssima a postura da minha mãe, que nunca falou do meu pai mal em nenhum momento da vida dela, em situação nenhuma que ela vivenciou. Então, eu acho que isso foi primordial para me formar, João Carlos. Sim. Então, eu digo para vocês que cuidado nesse momento também. É uma situação que vocês estão vivendo no casamento. Cuidado, porque os filhos não têm. É problema dos dois, né? Não é de vocês com os filhos. Quando normalmente a mãe, ela trai, ela abandona um pouco a realidade dos filhos, da educação dos filhos. Cuidado com isso. Ou quando ela é traída. Quando o marido trai também. Quando ela é traída ou quando o marido trai, abandona também os filhos. E quando ele é traído também, porque a dor é tão grande, que abandona um pouco a questão da educação. Então, vamos ter cuidado com os filhos nessa hora, né? Vamos atentar para isso. Essa é a nossa maior riqueza. Filho não se tem em um dia só, é para o resto da vida. Você pode perder tudo, mas filho não se perde. Não. Então são dicas também. Morto não deixa de ser filho, né, João? São dicas que nós dando para vocês, né? Porque isso vai ajudar essa liberdade interior, porque você vai conseguir, a partir desse momento que você vai linkando isso, entendendo, perdoando, você vai ter mais clareza daquilo que está acontecendo e você vai ter mais liberdade, uma visão melhor do caminho que você pode... Da melhor escolha para você e para a sua família. Do caminho que você pode vai ter uma melhor escolha para você, para a sua família, para você nesse momento que você está vivendo, para a sua família, para tudo que você precisa viver para a sua vida. Às vezes eu chego à conclusão de que o nosso relacionamento, por causa de tantas coisas que aconteceram, né? Por causa de tudo isso, eu cheguei à conclusão, eu fiz uma escolha errada, não foi esse caminho. Eu posso sair de boa, tranquilo. Você está dizendo não precisa brigar. Não precisa de brigar. Porque você falou não precisa separar. Eu não preciso brigar, né? Criar uma confusão, um conflito imenso ali. Sim, Luísa, mas eu estou falando de separar também. Porque a pessoa pega esse ponto, ele me traiu, e é por causa da traição que eu me separei. Não necessariamente eu preciso fazer isso. Porque isso é muito por impulso. Eu posso chegar à conclusão amanhã, porque eu sei que você está pensando. Né? João Carlos está achando que incentivando a separação. Não é isso. Eu não estou falando isso para a pessoa. Mas você pode, talvez num casamento que você não foi por causa da traição, mas a traição foi o ponto final que você chegou à conclusão que nós não fomos feitos um para o outro. Isso é um caminho. Agora, eu também posso, também aí nesse momento aí, enxergando, porque eu estou livre interiormente, entender que o meu casamento, ele tem uma bênção de Deus aí. Eu nasci para essa pessoa, então eu vou lutar por essa pessoa. Eu vou lutar pelo meu casamento. Porque, tá vendo, eu estou muito mais livre. Não é um simples traição que eu vou chegar a uma mera conclusão de que nós não fomos feitos um para o outro. Sim. Você está entendendo? Nossa, mas tem muita coisa nesse programa que a gente tem que conversar. Isso aí é pano para manga, é muita coisa para a gente conversar. Nós temos as nossas mídias e a gente quer convidar você a participar. Entre em contato com a gente. Já. Nosso e-mail, minhafamilia@cançãonova.com. Tem algum tempo que você quer conversar com a gente aqui no nosso programa? Então, envie para a gente. Tem alguma situação que você está vivendo e quer compartilhar com a gente? Envie para a gente seu e-mail. Também nós temos o nosso Facebook.
CN Minha Família é assim. Você entra em contato com a gente, entra no nosso Face, tá bom? João Carlos, dê a bênção pra gente, por favor. Olha, que você está vivendo nesse momento tão conflitante, talvez você esteja vivendo, você esteja passando. É para você mesmo que nós fizemos esse programa. Para você refletir, diagnosticar e dar uma solução saudável, uma solução com liberdade. Mas que para isso acontecer, nós pedimos que Deus, Ele entre primeiramente na sua vida. Que você coloque Deus na vida da sua família, mas dentro de você, para que Ele possa te iluminar, iluminar sua consciência, Ele possa te curar, curar sua ferida, curar suas dores, para que você tenha uma clareza melhor daquilo que você possa fazer. E desde já, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou cantar. Como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família. cançãonovaplay.com. Assine já!